Ok, 6:05. Agora vamos lá. Agora mudando um pouco o idioma, estava falando com o Oscar em inglês, vamos lá, a apresentação é em português hoje. Boa noite para todos presentes. Hoje a minha intenção é conversar um pouco sobre esse webinar na NemoFab, na plataforma Nemotec Brasil, sobre a cirurgia guiada do recontorno facial através da customização digital clinicamente orientada e a precisão com guias de corte 3D. Para quem não me conhece, meu nome é Otávio Sintra, sou cirurgião bucomaxilofacial. Minha especialidade é basicamente em cirurgia ortognática, minha área de atuação é em São Paulo, eu sou de São Paulo, minha clínica, minha atuação é estritamente aqui. E mais uma vez eu gostaria de agradecer, como sempre, ao apoio dessa empresa tão importante na minha carreira, que é a Nemotec, com um software tão preciso e uma ferramenta que faz a diferença na minha atuação, na minha rotina, como o software NemoFab. A gente tem sempre que lembrar que a boa máquina, né, o bom avião precisa de um bom piloto. Então, eu não tenho como deixar de agradecer a todos que operam esse software, a todos que trabalharam no desenvolvimento dele, em especial uma pessoa, Eduardo Fiamoncini, cirurgião do interior de São Paulo, de Bauru, que tem comigo feito todos esses protocolos, enfim, desenvolvido ferramentas novas e me ajudado muito no desenvolvimento e na atuação do software, carregando a informação digital para dentro do centro cirúrgico. Eu sou clínico, eu não sou professor, eu não tenho vínculo nenhum com nenhuma instituição educacional, então tudo aquilo que eu falo, tudo que eu apresento é baseado na minha experiência clínica, no que eu faço nos meus pacientes, no que eu apresento neles, e nos resultados que eu tenho, nos melhores, nos piores, e é uma curva de aprendizado constante. E sem dúvida nenhuma que eu tenho que ter um apoio na plataforma digital para isso, e eu gostaria então de novo de expressar aqui meu agradecimento à empresa e em especial ao Eduardo. Então vamos lá? Antes de falar um pouco sobre customização em cirurgia de face, eu gostaria de lembrar um conceito que é um conceito bastante conhecido, que é o conceito da feminização. Esse conceito da feminização é muito interessante porque é como tratar individualmente dos rostos mais masculinos e mais femininos, porque justamente a feminização é basicamente a tentativa de transformar um traço, né, uma fisionomia masculina, o mais possível próximo a uma fisionomia feminina. Vários trabalhos na literatura já foram publicados com relação a isso tudo, mas eu quero chamar a atenção em especial a um deles que fala exatamente dessas diferenças de contorno do rosto masculino e do rosto feminino. Sem dúvida nenhuma que o rosto masculino ele tem curvas mais definidas, ângulos mais marcados, como se fosse um formato mais hexagonal. E o rosto feminino é mais arredondado, com definição de curva, mas com ângulos mais abertos, não com ângulos tão agudos, e dando uma forma mais arredondada para a percepção de um rosto mais feminino do que masculino. A gente tem que lembrar que isso vem desde a estrutura esquelética, desde a estrutura crânio-facial interna, não só da máscara facial que vem por fora e ao redor. A formação da estrutura esquelética do crânio e da face do homem e da mulher, eles são compostos de maneiras diferentes. O crânio masculino costuma ser maior, com ângulos mais definidos também, com uma projeção mais acentuada na região supraorbitária e uma região principalmente mandibular mais forte, mais marcada do que o rosto e a estrutura esquelética de uma mulher. Em especial, falando da mandíbula, temos que lembrar com relação ao contorno do queixo, do mento. O mento masculino é um mento mais quadrado, mais marcado, mais largo, mais definido, quando o mento feminino ele tem uma tendência mais triangular, mais suave. Pode-se ter, sem dúvida nenhuma, definição, mas definição com suavidade nos traços, numa tendência maior do que no queixo masculino. Em outro trabalho também aqui apresentado na literatura, se fala muito dessas diferenças entre a estrutura crânio-facial e da fisionomia de homens e mulheres. Os homens com o rosto mais marcado, mais trapezoidal, com estrutura mais aberta, e o rosto feminino mais fechado, mais suave, e justamente correspondendo a essa estrutura crânioencefálica feminina. A distância intercantal, normalmente nos homens, é menor, porque as órbitas são maiores. Então, a órbita maior faz com que essa distância intercantal costume ser um pouco menor. E essa bossa, essa projeção supraorbitária é muito mais comum na estrutura crânioencefálica dos homens do que nas mulheres. É uma protuberância na região frontal, e onde muitas vezes, na grande maioria dos casos de cirurgia de feminização,
se faz um shaving, uma retirada, um aplanamento dessa concavidade, desculpa, dessa convexidade supraorbitária, para que se perca esse traço tão marcadamente masculino. Outra característica é a formação desse triângulo obtuso com aumento no rosto masculino, em comparação com o rosto feminino, e normalmente o rosto masculino tem uma tendência, os homens têm uma tendência a aumento mais projetado, mais marcado e mais projetado à frente do que o mento feminino. Normalmente o mento feminino aceita uma suavidade maior e ele se localizar um pouco mais atrás dos lábios em relação ao homem, e isso traz também uma percepção de harmonia e uma percepção de beleza. Com relação à projeção do nariz, a projeção do dorso, uma projeção menor da ponta nasal em relação ao nariz do homem e da mulher, então já o nariz também tendo uma composição na estrutura facial entre homens e mulheres com as suas características e diferenças. Então, de uma certa forma, eu não vou entrar no mérito do bonito e feio, acho que aqui a intenção não é essa, mas é em falar sobre proporção, sobre qualidade, é como se fosse aquele conceito que a face ela é composta por várias partes. Então, as partes que compõem a face são várias, né? Os olhos, o nariz, os lábios, a pele, a sobrancelha, o cabelo, a textura da pele, a cor, e essa qualidade ela é própria de cada indivíduo. A função da cirurgia, nós como cirurgiões, temos o papel de tratar dessas partes em diferentes posições. Então, uma questão é a qualidade individual das partes, e a segunda questão é o posicionamento individual das partes. Obviamente que cada pessoa tem a sua qualidade maior ou pior, né? Maior ou menor. Então, é como se a gente tivesse a habilidade de tratar com as peças que por si só já têm a sua boa qualidade. É óbvio que essa qualidade pode ser modulada, né? Tratamentos cosméticos, dermatológicos, enfim, hoje em dia há uma série de possibilidades para se tratar a qualidade, mas basicamente o trabalho do cirurgião não é trabalhar a qualidade, e sim o posicionamento. Então, aqui é um exemplo de um rosto feminino que é muito agradável, sem dúvida nenhuma, provavelmente ninguém iria dizer que esse rosto não apresenta uma forma, um contorno agradável aos olhos, nas suas diferentes apresentações, uma vista mais lateral, com mais maquiagem, com menos maquiagem. E importante é ressaltar que o rosto feminino, embora ele tenha suavidade de traço, ele pode ter suavidade de traço, mas ao mesmo tempo ter definição de borda, definição de contorno. Então, a suavidade de traço não quer dizer a falta de definição, a perda de definição. Pode-se ter definição ao mesmo tempo com essa suavidade do traço do rosto feminino. É como se o rosto feminino tivesse uma maneira muito simples de se olhar, um formato semelhante a um coração, né? Então, é uma maneira meio romântica de se ver essa visualização do rosto feminino, mas sem dúvida nenhuma que o coração ele cabe bem, ele encaixa bem no formato do rosto feminino, fazendo um contorno que sai da região do násio, fazendo uma abertura lateral na região zigomática, nos malares, abrindo os malares, né? O rosto feminino tem uma projeção zigomática maior e mais aberta que o rosto masculino, que normalmente é mais plano, e depois ele fecha na região central para o mento, porque é um mento mais triangular, mais fechado. Então, normalmente, esse formato do coração, ele define de uma maneira muito simples o contorno de um rosto feminino com harmonia. Então, é como se fosse um formato mais arredondado, todavia com definição das suas curvas. Por outro lado, o rosto masculino já apresenta um outro aspecto. O rosto masculino é de um rosto com linhas mais marcadas, mais definidas, ângulos mais agudos, ângulos mais marcados do que o rosto feminino. Obviamente que existe padrão de beleza, padrão de contorno, mas de uma maneira genérica, o rosto masculino tem esse formato, muito mais, de uma certa forma, com linhas agressivas do que o rosto feminino. Ou seja, eu saio de um formato arredondado, de um coração, e vou para um formato trapezoidal, onde essas linhas acabam tendo ângulos agudos, ângulos marcados, e definem melhor esse contorno do rosto masculino. Então, de uma certa forma, é como se eu tivesse as mesmas linhas, estas linhas que dão contorno, que dão ângulos agudos, todavia, dentro de uma forma trapezoidal menos arredondada do que o rosto feminino. E, sem dúvida nenhuma, que existem as suas exceções. Então, nem tudo é de um jeito, nem tudo é branco, nem tudo é preto, né? Então, a gente tem que entender que existem as suas nuances na beleza feminina, nos critérios de beleza, na percepção de beleza. O olho do observador ele tem que ser levado em consideração nesse julgamento, sem dúvida nenhuma.
Então, a minha função aqui hoje não é dizer o que é melhor ou pior, mas é começar a entender um pouco a definição para que a gente possa entender quando os pacientes se apresentam para a gente com uma determinada queixa, para que nós, do nosso lado, como se fôssemos uns engenheiros que temos o poder de mexer nesse posicionamento das peças, nós possamos desenhar um formato mais ou menos definido. Mas sem dúvida nenhuma que aqui nós temos um formato mais feminino e um formato mais masculino. Mas sem dúvida nenhuma que são critérios diferentes de beleza e tem beleza nos dois formatos. Eu gosto sempre de falar, no início do raciocínio, né, do caso, que eu tenho que escrever como se eu estivesse escrevendo uma receita, como se eu fosse fazer um prato. Né? Eu vou cozinhar um bolo, eu vou fazer um prato na culinária e eu vou seguir uma receita. Essa receita, né, o americano chama isso de cookbook, é o protocolo. Toda vez que a gente tem um protocolo definido, esse protocolo pode ser repetido, primeiro, ele é mais democrático, porque é mais fácil para mim, de um lado, transportar isso para quem está me ouvindo, porque basta que se siga o mesmo protocolo. E, de uma certa forma, a repetição do protocolo faz com que se haja precisão. É a repetição do mesmo. Então, os pacientes, obviamente, eles se apresentam nas suas diferentes formas, na sua individualidade. Todavia, o protocolo e a repetição dele é que faz com que a gente tenha precisão para que o nosso prato no final, para que o meu bolo que eu vou cozinhar no final, saia exatamente como eu gostaria que ele ficasse. Para esse protocolo, dessa análise facial, dessa análise desse contexto todo facial, eu preciso de alguns elementos. Eu preciso encher a minha caixa de ferramenta para que eu possa trabalhar, então, com esse planejamento, com esse plano de tratamento. Então, vamos lá. Quais são as ferramentas necessárias? A primeira é a análise facial clínica. Sem dúvida nenhuma, ela não pode ser descartada. A gente vive hoje no mundo digital, exclusivamente digital, basicamente, no planejamento de cirurgias faciais e de cirurgias ortognáticas. Todavia, não há como se descartar a precisão, não há como se descartar a análise clínica e acreditarmos que isso possa fazer com que se haja precisão. Não é possível. A gente precisa ter elementos clínicos que alimentam o software, que alimentam o programa digital, para que daí se dê os passos subsequentes. Depois, sem dúvida nenhuma, eu tenho que raciocinar que eu tenho que ter uma referência da mordida exata do meu paciente. Invariavelmente, eu tenho vários pacientes que têm diferença entre oclusão cêntrica e oclusão habitual. Eu tenho que imaginar qual é a oclusão clínica cêntrica desse paciente e registrar. Registrar para foto, registrar para tomografia, para que eu tenha uma repetição do meu paciente, tanto no formato digital, quanto na análise clínica, quanto na foto, no mesmo posicionamento. Mesmo posicionamento oclusal e mesmo posicionamento facial. Posição da cabeça, mais um dado importante. Posição natural da cabeça, e muitas vezes essa posição deixa de ser natural exclusivamente, passa a ser orientada. Eu tenho que saber orientar a posição de cabeça do paciente para que ela seja reproduzida também nessas três formas, na análise clínica, na fotografia e no evento da tomada tomográfica, da tomografia da cabeça toda. As fotografias propriamente ditas são importantíssimas, e do outro lado eu tenho, sem dúvida nenhuma, a tomografia volumétrica, que suplanta todas as radiografias de face, e o escaneamento dos modelos, que suplanta também os modelos convencionais através de moldagem. É possível fazer com moldagem? Sim, é possível. É possível fazer com radiografia também, mas, sem dúvida nenhuma, com esses elementos tridimensionais digitais, eu ganho mais informação. Eu ganho mais informação e, consequentemente, mais precisão. O lado esquerdo do meu slide, esses 4 itens em preto, eles têm que ser feitos ou coletados pessoalmente, entre paciente e cirurgião. Não deleguem isso para ninguém. Vocês devem fazer pessoalmente, diretamente no seu paciente. Em contrapartida, esse lado esquerdo, o lado direito do slide, ele é uma fase laboratorial, uma fase de coleta de dados que não necessariamente precisa da presença física do cirurgião nesse momento, que é a tomada da tomografia e o escaneamento intraoral, o escaneamento das arcadas, para a impressão dos modelos, se necessário ou não, mas sem dúvida nenhuma para a obtenção do arquivo STL dos modelos. Análise clínica, primeiro item, para mim, de todos esses, sem dúvida nenhuma, o fundamental. Esse é um exemplo da minha folha de análise clínica, eu tenho 2 lados dessa folha, o lado esquerdo dela é a minha análise frontal e o lado direito dela é a minha análise lateral. A partir daí, eu vou construir um planejamento, eu tenho uma dinâmica de planejamento. Vou pensar no planejamento facial e vou pensar no planejamento do sorriso, como se fosse uma moldura, um retrato dentro de um quadro. O retrato é o sorriso, os dentes, a oclusão, o display dos dentes.
propriamente o design do sorriso. Isso é o retrato. E a moldura ao redor desse retrato, a moldura do quadro, é a face. Então, eu tenho que ter uma combinação desse retrato dentro da face, né, nos seus eixos, no paralelismo, no posicionamento, para que eu tenha o melhor resultado possível. As ferramentas são exatamente as mesmas. Do lado do planejamento facial, eu preciso de fotos, tomografia, o STL, arquivo digital dos modelos, e análise clínica. Para o planejamento do sorriso, são os mesmos elementos: foto, tomografia e arquivo digital dos modelos. Ou seja, com esses 4 dados, eu tenho todos os elementos necessários para fazer um planejamento dento-facial dentro da perspectiva que for necessária, de qualquer forma. Então, quais são? Primeiro, número 1, fotos, planejamento e protocolo através também das fotografias. Número 2, tomografia volumétrica da cabeça toda. Número 3, arquivo digital dos modelos, ou escaneamento para se tornar digital um modelo, o modelo convencional e o escaneamento, ou enfim, a digitalização dos modelos físicos para que eu tenha o arquivo digital dos modelos. E por último, análise clínica. Esses são os 4 elementos que enchem a minha caixa de ferramenta para que daí eu possa construir o meu planejamento facial ou o meu planejamento do sorriso. Então, vamos aqui no nosso caso em questão, que é o paciente de hoje. Eu queria só salientar, para todos que estiverem aqui me ouvindo, essa paciente, assim, a nossa intenção, a minha intenção, pessoalmente, hoje é apresentar uma ferramenta e como foi o nosso raciocínio, como foi o nosso brainstorm aqui, meu, do Eduardo, do pessoal todo aqui do nosso lado, para se construir um planejamento através dessas guias e algumas modificações, alguns ajustes que a gente achou necessário, e é a minha intenção de comunicação. Por isso que eu estou falando isso pelo motivo de que essa paciente que eu vou apresentar agora, essa cirurgia e tudo que vocês vão ver a partir de agora, isso foi realizado há 30 dias atrás, há um mês atrás. Então, embora eu já tenha a tomografia pós-operatória, inclusive a gente já apresenta aqui em Quality Control da tomografia pré e pós-cirúrgica e do planejamento, né, da tomografia do planejamento com a tomografia pós-operatória, eu ainda não fiz as fotografias dela, porque um mês ainda não é suficiente para que eu tenha uma acomodação boa dos tecidos, uma regressão completa do edema, para que eu possa trazer fotos, mas eu espero que muito dentro em breve eu já tenha essas fotografias prontas, e aí a nossa intenção é fazer uma atualização desse webinar e, consequentemente, atualizando, mostrar a evolução do caso e as fotos já com a regressão do edema e o resultado facial. Então vamos lá, uma moça jovem, como todos podem ver aqui, e ela estava bastante incomodada com o contorno da face e com o contorno do mento. Ela achava o mento muito projetado, muito protruso, um mento muito agressivo para o rosto dela, um rosto muito largo, e ela gostaria de saber as opções possíveis para que se pudesse pensar numa diminuição dessa largura mandibular e dessa projeção mentoniana. Indo um pouquinho mais profundo nas fotografias, então uma foto aproximada do perfil direito. Eu gosto sempre de usar essa linha, que é a linha TVL, ou a subnasal verdadeira, na visão lateral da face. Eu já consigo ter uma percepção do que está mais à frente e mais atrás, e sem dúvida nenhuma, eu consigo imaginar de uma maneira bastante precisa aqui, sem tomar nenhuma medida, sem medir em milímetros, que esse mento está muito à frente, ele está à frente da TVL. Esse mento deveria estar no máximo tocando essa TVL ou ligeiramente atrás. 3, 4, 5 milímetros atrás da TVL é a posição adequada do mento feminino. Então, essa projeção realmente faz sentido quando a paciente se queixa de um mento muito projetado. Ângulos muito marcados, né? Ângulos muito definidos. Isso faz com que eu tenha forma trapezoidal e, consequentemente, um rosto mais masculinizado por ter uma maior largura, uma definição mais marcada, o que não corresponde à suavidade de um contorno feminino mais suave. Ou seja, eu tenho aqui um formato mais trapezoidal, um formato mais geométrico e menos arredondado para um rosto feminino. Então, justamente o descompasso aqui que vai ao encontro da queixa principal dessa paciente. Indo um pouco mais à frente nas fotografias, relação lábio-dental superior em repouso, que deve ser aproximadamente entre 3 e 5 milímetros. Então, nós notamos aqui que nessa paciente a gente tem uma boa relação lábio-dental. E essa visão anterior, né, essa visão frontal da face com os afastadores, ela é muito interessante, essa fotografia, para que eu possa avaliar esse quente maxilar, essa inclinação frontal do arco superior, do plano oclusal na visão frontal. Ou seja, eu tenho que imaginar aqui qual é o plano pupilar. Notem que ela apresenta uma distopia,
Então, é um plano superior nos olhos, um plano inferior nos dentes, eu estou passando ali na ponta dos caninos. Então, essa distopia deve ser respeitada, porque se na fotografia eu procurar fazer com que essas duas órbitas, esses dois olhos fiquem exatamente no mesmo plano horizontal, eu, invariavelmente, vou estar gerando uma rotação da foto e não é a paciente na sua vida real. Na vida real ela é assim, ela tem o olho esquerdo mais baixo. E se ela tem o olho esquerdo mais baixo, ela vai se apresentar assim. Essa é a maneira como ela se desenvolveu. Então, a análise clínica ela tem que ser feita na posição habitual e não pode ser feita essa correção. Então, respeitem a distopia. Vocês podem ver que o plano pupilar ele não é concêntrico. E quando eu passo um plano paralelo ao plano superior dos olhos, lá na ponta dos caninos, eu encontro o canino do lado, o canino superior do lado direito, ou seja, o dente 13 mais baixo que o 23. Ou seja, só voltando aqui, eu tenho o lado direito mais baixo em relação ao lado esquerdo. Isso é o quente maxilar. Essa informação é muito importante para que eu alimente depois a orientação do volume da tomografia no software. Eu tenho que saber se os olhos têm o mesmo nível ou não, se tem quente na maxila, se os caninos estão nivelados ou desnivelados, em que proporção. E aí, então, eu vou alimentar o software com essas informações para que na hora do início do planejamento, a minha tomografia ela seja orientada pela análise facial clínica. Nessa foto do sorriso lateral, a gente nota aqui uma região dupla do queixo, né, uma linha, um contorno duplo do queixo, um excesso submandibular e uma projeção muito acentuada do mento, também no sorriso, em relação aos dentes. Linha média superior é coincidente, linha média dental superior, ela está coincidente com a linha média facial, a paciente que fez uma extração de incisivo numa compensação ortodôntica lá na adolescência dela. Então, notem aqui que a linha média dental superior passa bem no centro de um incisivo inferior, justamente porque ela tem 3 incisivos inferiores. Continuando o protocolo. Então, primeiro, apresentei as fotografias. Agora eu vou à frente e vou para tomografia. Tomografia volumétrica, cabeça toda. Essa é a tomada, formato DAI com formato digital da tomografia, para que daí eu dê os passos subsequentes. Próximo passo, arquivos STL ou modelos digitais, arcada superior, arcada inferior, para que eu possa jogar também esses modelos digitais para dentro do software. E, por último, análise facial clínica. Então, foi foto, tomografia, modelos digitais e análise facial clínica. Então, essa é a análise facial clínica dela. Notem aqui que aqui os dados já foram preenchidos. Então, eu anoto aqui na minha visão frontal a minha percepção de diferença de volume, de assimetria na face, comprimento do lábio superior e inferior. Linha média facial, eu vou anotar aqui, nessa parte mais superior da minha análise, onde eu estou mostrando, as diferenças medianas da ponta nasal, do filtro do lábio superior, linha média dental superior, linha média dental inferior e mento. A linha média dental superior está ok, ou seja, está dentro da linha média facial, e o mento tem 4 milímetros de desvio para a direita. Níveis faciais, plano facial frontal. Olhos, o lado esquerdo, olho esquerdo mais baixo, notem aqui, mais baixo. Canino superior, direito mais baixo, inferior, direito mais baixo, corpo e mento também, direito mais baixo. Toda a mandíbula um pouco mais baixa para o lado direito. Anotações clínicas. Linha média facial ok, 3 incisivos, passa no incisivo do meio. Distância clínica da glabela em relação à face, 8 milímetros. Projeção do lábio superior e inferior, quase iguais, 2 e 3. E o mento mais à frente, mento 6 milímetros na frente da TVL, ou seja, muito à frente e à frente dos lábios. Esse mento tem que estar atrás do lábio e não à frente. Então, dados clínicos, dados que eu vou anotar na minha folha para levar adiante depois na orientação do volume. Esse é um outro mecanismo que eu gosto bastante de apresentar, porque é um mecanismo também relativamente novo para mim. Eu tive contato com esse dispositivo, que é muito simples, é uma régua chamada régua quente, em janeiro de 2020, janeiro do ano passado, antes dessa história da pandemia. Tem uma régua que apresenta degraus de meio milímetro, vai de meio até 3 milímetros, então meio, 1,5, 2, assim, consequentemente até 3 milímetros. E se eu observo uma inclinação do plano frontal do paciente, eu vou colocar o degrau do lado oposto e vou avaliar se a régua fica paralela em relação à face. Notem aqui de novo, na visão frontal da face dessa paciente, o olho esquerdo está mais baixo que o olho direito. Essa é a maneira clínica dela.
o olho esquerdo mais baixo, a sobrancelha esquerda mais baixa. E a régua foi colocada dessa forma. Então, eu tenho aqui o dente 13, a ponta do canino está no zero da régua, onde ela é plana. Todavia, o dente 23, o esquerdo, é o canino aqui, ele está onde a régua tem 1 milímetro, meio e 1. Então, a hora que eu coloco aqui sobre o degrau de 1 milímetro, a régua fica reta. Então, aqui eu não estou inventando nada, essa régua quem desenvolveu foram 2 cirurgiões de um grupo de Verona, na Itália, Antônio D'Agostino e Lorenzo Trevisiol. Eles é que inventaram essa reguinha e me mostraram isso em janeiro do ano passado, num evento que teve na Califórnia, e me deram um arquivo STL para que eu imprimisse essa régua, e daí então é que eu tenho usado para fazer um refinamento clínico da minha percepção clínica do quente maxilar, e tem me ajudado muito. Então, notem aqui que a régua fica reta, o plano horizontal dela agora está reto, com o apoio do degrau de 1 milímetro do lado esquerdo da paciente. Então, eu tenho a régua reta com 1 milímetro de degrau apoiado exatamente no canino superior do lado esquerdo. Ou seja, qual é a minha conclusão? Ela tem um quente, clinicamente, ela tem um quente, uma inclinação de incisivo superior de 1 milímetro para a direita. Se eu for fazer nela uma cirurgia maxilar, por exemplo, eu vou corrigir essa maxila corrigindo esse 1 milímetro para o lado contrário. Então, isso vai para a minha análise clínica. Por que vai para a minha análise clínica? Porque serve de base de informação para a orientação do volume, para a orientação da tomografia. 1 milímetro, vem para cá, caninos superiores, 1 para a direita. Um resumo de tudo isso que eu estou falando aqui está nesse artigo, um artigo publicado pelo Dr. Arnett Ganson em 2019, onde eles falam do tratamento virtual em cirurgia ortognática e avaliação do planejamento para resultados estético-funcionais. Então, aqui está a referência, depois quem quiser anotar aqui, não precisa se preocupar, eu passo para vocês, é só entrar em contato comigo. E nesse artigo eles tratam bastante de todos esses itens, dessa avaliação clínica, da importância da avaliação clínica, dessa ponderação entre clínico e digital, para que se possa haver a possibilidade da gente ter o maior índice de precisão possível. Vamos então à orientação do volume. Na orientação do volume, então, eu tenho agora a tomografia, jogo a tomografia para dentro do software, faço uma importação da tomo para dentro do software e, consequentemente, agora essa tomografia ela pode ser manipulada de qualquer forma. Eu tenho que pensar em 3D, eu tenho que orientar a posição dessa tomografia no sentido lateral, vertical e antero-posterior. Quais são os dados usados? São os dados da análise facial clínica. Ou seja, notem aqui que eu uso os dados da minha avaliação facial para que seja feita a orientação do volume, ou seja, qual é o primeiro item que está sendo anotado ali em cima? Notem aqui, ó, TVL. TVL, então lá ela está com quase 14 milímetros. Qual é a distância? Pela análise clínica é 8, então vai ser colocado um 8 nesse quadradinho da TVL. Sendo colocado ali o 8. E agora eu vou passar para o passo adiante. Inclinação dos incisivos, dos caninos. Quente. Então aqui, inclinação dos caninos. Para que lado? Direita ou esquerda e de quanto? A gente viu aqui, pela checagem com a régua quente, que é 1 milímetro para a direita, ou seja, não é aqui como está 1,14. Troca-se esse 1,14 pelo número 1. Direita. Ok? E o próximo é a linha média dental superior. A linha média dental superior, como anotado aqui na análise clínica, é ok, ou seja, se ela é ok, ela está dentro. Qual é o desvio da média? 0. Então, se não tem desvio, 0. Então, 8 da glabela, 1 milímetro de quente na maxila, não há desvio da linha média dental superior em relação à face, e automaticamente o software vai entender que esses números têm que ser reproduzidos, e esse jump que é feito aqui, eu passei mais adiante sem querer. Aqui. Estão colocados os números. E aí, então, automaticamente, o volume vai ser levado para esta posição. Para essa posição, nos 3 sentidos. Notem que é um movimento 3D. E ele está sendo levado no sentido 3D exatamente para o posicionamento da paciente na análise clínica. Nota aqui no volume, olho esquerdo mais baixo que o olho direito, linha média facial, exatamente todos os dados correspondendo com a análise clínica. Esse é o meu ponto de partida. Se eu erro a partir daqui, se eu faço uma orientação inadequada, se eu deixo de fazer essa orientação
ou se eu cometo um erro grave de fazer orientação do volume por estruturas esqueléticas, eu vou provavelmente partir do ponto zero já inadequadamente. E se eu parto errado, lembra da receita, né? Se eu já começo colocando o ingrediente errado no início, obviamente depois tudo que vem a partir dali provavelmente não vai ser da maneira adequada. Então eu não vou conseguir reproduzir o resultado que eu estou vislumbrando no final. Aí depois vem o planejamento 2D. Então, o planejamento 2D, notem aqui que foi feita, né, planejada uma redução anteroposterior da região mentoniana. O mento agora vem para trás da TVL, com essa redução do mento. E aqui um pouco um resumo desse layout da paciente em questão. Então, qual que foi a ideia para ela? Uma paciente que já apresenta uma oclusão compensada, mas uma oclusão normal, apresenta uma hipertrofia do músculo masseter, com um ângulo, né, uma distância agoníaca excessiva, e uma altura excessiva do mento. Então, ela tem uma altura facial inferior também aumentada, com esse queixo duplo, justamente por esse excesso, né, nos tecidos, ela apresenta esse queixo duplo, que também é uma queixa que ela apresentava. Qual a alternativa? Então, são os itens em amarelo, uma contorplastia, ou seja, um contorno da mandíbula, um contorno da borda inferior mandibular, de toda a borda mandibular, de um ângulo até o outro. Para a hipertrofia do músculo masseter, a aplicação de toxina botulínica, para que a gente faça uma atrofia da musculatura, para que ela fique mais fina. E, obviamente, está sendo ponderado aqui também perda de peso para essa paciente, porque é uma paciente que apresenta um sobrepeso e, consequentemente, o rosto fica com mais volume. Se ela quer apresentar menos volume, a perda de peso vai ser bem-vinda, não só para questões de saúde, mas também para questões estéticas da face. Ela não apresenta definição dos ângulos mandibulares e da borda mandibular, então o que foi planejado aqui é uma ressecção de ângulo não agressiva, como vocês podem notar nessa figura aqui do lado esquerdo. O traço inferior é a osteotomia, a ostectomia menos agressiva. A superior seria a mais agressiva. Se ela já não tem definição do contorno do ângulo, a gente nunca parte nesses casos para uma ostectomia mais alta, porque senão eu apago mais ainda a projeção aqui atrás. Então, nesses casos, a ostectomia, a osteotomia de eleição, é a osteotomia mais inferior e, consequentemente, uma osteotomia menos agressiva. E aqui, então, as outras questões, um excesso anteroposterior da projeção do mento, onde pode ser feito um shaving ou uma mentoplastia de redução, o queixo duplo, a perda de peso, e lembrar desse dado que é fundamental depois de uma ostectomia de base, que é a suspensão, é a reancoragem da musculatura ao osso. Se eu diminuo a altura da estrutura óssea no contorno mandibular, eu crio um gap maior entre a estrutura óssea remanescente e a cinta muscular. E eu tenho que reancorar essa musculatura para que essa musculatura ela vá de encontro ao osso e para que ela se ancore depois no período cicatricial, para que não tenha um espaço morto e, consequentemente, que o espaço morto possa ter uma flacidez de tecido mole. Então, passado isso do planejamento 2D para essas considerações, né, esses inputs, vamos agora pensar um pouquinho no planejamento 3D. O que foi imaginado aqui para ela? Então, olhando para o contorno mandibular, esta ostectomia foi imaginada e desenhada desde um ângulo até o outro, daquela maneira menos agressiva, ou seja, não tão alta na região do ângulo, justamente para não se apagar mais um ângulo que não é tão definido. E os guias de corte para que se faça de uma maneira bastante precisa essa retirada da borda mandibular, para que ela seja retirada de uma maneira simétrica, adequada, com um guia de corte preciso, e que isso, além de facilitar muito o evento transoperatório e intraoperatório, sem dúvida nenhuma, vai me trazer uma precisão extremamente importante e sem esse guia, provavelmente isso não seria possível, não seria factível, porque teria que para isso teria que ser feita uma osteotomia, uma ostectomia visual. E é difícil, todos nós sabemos, quem opera sabe, que para se fazer isso tudo por acesso intraoral visualmente, não é tão simples assim. Então, um guia apoiado nos dentes, de uma maneira precisa, com um desenho bastante preciso e adequado, ele facilita muito o intraoperatório e, sem dúvida nenhuma, garante o resultado planejado. Notem que esses guias são guias dentosuportados, eles são apoiados na oclusal dos dentes, que justamente eu imagino que isso tem que haver um travamento do guia na posição. Eu não posso ter um jogo, eu não posso ter uma báscula desse guia, eu não posso ter a possibilidade de fazer essa ostectomia numa posição inadequada. Eu tenho um canal mandibular para respeitar, eu tenho o nervo alveolar inferior
para ser respeitado, e eu tenho toda uma retirada inferior da borda mandibular, de uma maneira que me dê uma nova mandíbula simétrica, nova e simétrica, com os lados direitos e esquerdo, lógico, biologicamente simétricos, mas eu não posso incorrer na possibilidade de imprecisão ou de erro. Então, esse é um resumo dos guias. Os guias são fragmentados, porque, obviamente, eu não consigo encaixar por intraoral um guia único por toda, um envelopamento de todo esse guia interno, pegando toda a mandíbula e a borda inferior de uma vez. Então, a decisão tomada aqui foram 4 guias, sendo que a fragmentação do guia ela é feita exatamente na transição do nervo mentoniano, justamente porque o nervo é preservado, então tem um pedículo de tecido mole que tem que ser preservado, e o guia ele passa exatamente o guia posterior atrás do forame mentoniano e o guia anterior à frente. Vou voltar um pouco aqui para mostrar o anterior. Tá para trás, o guia anterior, aqui. O guia anterior à frente do forame, justamente porque eles se encaixam como um quebra-cabeça, mas no evento da osteotomia eles são colocados encaixados individualmente e não todos ao mesmo tempo. Nem tentem, porque não vai ser possível. E aqui do outro lado a mesma coisa. Interessante imaginar que esse guia ele deve ter uma relação oclusal, não só encaixar nos dentes inferiores, mas o ideal também, isso foi um outro desdobramento do meu planejamento com o Eduardo, é que daria certo se fosse encaixado como ele está aqui nesse esquema, nesse vídeo, mas se ele pudesse ser encaixado também com o paciente em oclusão nos dentes superiores, eu teria então a conferência de uma estabilidade maior ainda, porque ele funcionaria, do ponto de vista oclusal, como um guia intermediário de uma cirurgia ortognática, entre os dentes superiores e inferiores. Eu fecho a boca da paciente, a paciente entra em oclusão, ela trava o guia em oclusão, o meu assistente só tem que manter essa mandíbula para cima em oclusão. Com a mandíbula para cima, eu tenho menor tensão em tecido mole, eu consigo encaixar melhor o guia, eu consigo encaixar melhor a posição da serra do que com a boca aberta. Então, é uma outra ferramenta possível que tem que ser trabalhada no software, é a abertura da boca e da mandíbula no eixo preciso, assim como vai ser na vida real, no eixo da rotação condilar, para que o guia encaixe ao mesmo tempo nos dentes inferiores e nos dentes superiores. Então, aqui, agora, é a demonstração do encaixe também na arcada superior, como vocês podem ver. Ou seja, o guia ele encaixa embaixo e em cima ao mesmo tempo, eu ponho a paciente em oclusão e daí eu vou realizar as osteotomias inicialmente, que depois vão se tornar ostectomias, de acordo com esse posicionamento, individualmente, um guia de cada vez. A possibilidade, sem dúvida nenhuma, há a possibilidade de se fazer com vários tipos de serra. Eu acho que a maneira mais adequada de se fazer, mais precisa, com menor aquecimento, sem dúvida nenhuma, é através da serra piezo. Vamos lembrar que para que eu faça essa canaleta, ou imagine essa canaleta que vai ser feita aqui, é uma canaleta customizada, então ela pode ser feita de qualquer forma, com qualquer espessura, mas a espessura dessa canaleta, onde eu vou passar a serra, depende da espessura da serra piezo que eu vou usar. No caso, essa que eu usei é uma piezo que tem 0,7 milímetros de espessura. Então, veja que isso aqui é comparando com uma caneta Bic, né, a espessura da piezo com relação a uma caneta. Se eu tenho uma serra que tem 0,7 milímetros, eu tenho que ter um pouco de corredor para poder inclinar a serra e não quebrar. Se eu fizer precisamente 0,7, 0,8, a serra entra muito justa dentro do corredor, dentro do guia, e qualquer inadvertida torção que eu faça na minha mão no posicionamento da serra, eu posso fragmentar a serra ou entortar. Então, o ideal é que você tenha uma abertura de aproximadamente meio milímetro de espaço para que você possa ter essa liberdade de movimento sem perder a precisão do corte. Ou seja, se eu tenho uma serra de 0,7, eu vou ter uma canaleta de aproximadamente, aqui pode ver 1,10, 1,17, que é aproximadamente 0,5 milímetros mais larga do que a largura da serra. Outro ponto são os pilares que devem ser feitos para o suporte ideal dos guias. Vamos lembrar que eu tenho um retalho intraoral feito aqui, eu tenho uma incisão feita estendida, né, um degloving total da mandíbula para que se faça a acomodação desses guias, por isso a necessidade da reancoragem. E esses pilares, eles não podem interferir com o tecido mole.
Então, os pilares devem ser posicionados imaginando que o retalho de tecido mole vai se colocar por dentro desses pilares para que eles façam a volta adequada. Então, ao mesmo tempo, eles sejam pequenos o suficiente para não interferir, mas grande o suficiente ou espessos o suficiente para não fragmentarem, para que eles não fragmentem por algum movimento de torção ou de tentativa do encaixe. Então, os pilares devem ter a rigidez necessária e devem permitir um encaixe muito passivo, tanto do guia na oclusal dos dentes, quanto da borda inferior do guia, que abraça discretamente a borda inferior da mandíbula, dando mais um ponto de estabilidade para a estabilização do guia. Ou seja, não deve haver interferência com tecidos moles. Aí, a partir disso, é feito um protótipo, então, através do modelo cirúrgico e de guias de impressão. Então, esse é um protótipo impresso, e aqui no protótipo é feita exatamente a ostectomia da vida real. É um protótipo que vem montado como um quebra-cabeça, impresso dessa forma, onde eu tenho a análise de quanto vai ser removido dessa borda inferior mandibular e a adaptação do guia no protótipo também é testada, para que eu não tenha nenhuma surpresa depois durante a cirurgia. Então, esse é o fragmento da borda inferior ressecada. E um outro ponto também importantíssimo é, no momento dessa visualização e do encaixe do guia nos dentes, esses dentes não são mais os dentes da tomografia. A tomografia ela é muito boa, a Cone Beam, ela é muito boa para a visualização de tecidos esqueléticos, mas não há a precisão nos dentes da Cone Beam com relação à anatomia dental. Então, antes de se fazer a construção do guia e o apoio do guia sobre os dentes da tomografia têm que ser substituídos pelos dentes e pela anatomia dental do escaneamento intraoral. Podem ver aqui que aqui eu tenho uma espécie de um pequeno degrau, justamente porque esses dentes são os dentes do modelo STL. São dentes do escaneamento intraoral, que tem aí sim a anatomia dental bem definida, como um guia para a cirurgia ortognática, por exemplo, e que fazem com que a adaptação do guia seja perfeita. E a partir daí, então, com essa substituição dos dentes do modelo, né, a gente chama de modelo completo, que é o modelo esquelético da tomo, com os dentes do escaneamento intraoral, a partir daí, então, é que eu posso ter o encaixe perfeito do guia nos dentes, bem como um guia intermediário de uma cirurgia ortognática. Não trabalhem com os dentes exclusivamente da tomografia, porque invariavelmente pode acontecer uma imprecisão nesse encaixe. O dente na vida real não é exatamente igual ao dente que a tomografia nos confere. Então, essa precisão de adaptação é importante para que eu também não tenha nenhuma surpresa depois, durante a cirurgia. Eu medi a espessura da lâmina, da peso, e eu preciso saber também a profundidade, porque na hora de medir a profundidade, eu preciso saber qual a profundidade do meu corte, qual é a largura dessa mandíbula. Né? Cada paciente tem individualmente uma mandíbula mais larga ou mais estreita, e lá na base ela costuma ser bem mais larga do que lá em cima. E, consequentemente, eu tenho que saber depois no meu protótipo qual é a espessura da base mandibular, e de acordo com a espessura da base mandibular, se a serra vai ser suficiente para passar toda essa espessura, para que eu tenha que evitar depois uma complementação manual, uma complementação com cinzel, algum risco de fratura da tábua lingual, da cortical lingual indesejável. Eu usei aqui no caso, então, essa serra, de novo, é a mesma lâmina, só que numa outra visão, ela tem 10 milímetros de comprimento, o que foi suficiente, porque essa mandíbula aqui apresentava na sua maior largura 8 milímetros, mais 2 ou 3 milímetros pela projeção lateral do guia em relação à mandíbula, os 10 milímetros seriam suficientes para que se chegasse até a cortical lingual, ou cortical interna. Então, aqui eu vi o modelo visto de frente, com a sua osteotomia desenhada. Havia uma pequena assimetria na região mintoniana, então essa assimetria também foi corrigida. A partir do momento que eu vou fazer um novo contorno, não há sentido nenhum para que eu não corrija alguma assimetria pré-existente. E uma visão lateral, então, do protótipo com o guia, sem o guia e do protótipo com o guia adaptado. Então, isso é antes dele ser enviado para esterilização, isso depois é enviado para ser levado ao centro cirúrgico. E a visão do outro lado. Toda vez que a gente olha o guia, dá a impressão de que vai ser removido demais, porque o guia faz um certo volume aqui por baixo. Ele vai abraçar a borda inferior da mandíbula. Então, eu coloquei essa imagem justamente para lembrar que essa linha azul é o contorno da borda mandibular. Então, o que vai ser ressecado é exatamente até o contorno da linha azul. Isso que está para baixo aqui é guia, é só a borda inferior do guia e não é mais osso mandibular. Porque normalmente quando a gente olha aqui, a impressão que dá é que vai ser tirada uma faixa muito grande
em relação à necessidade. Então, no intraoperatório que eu tenho que visualizar, sem dúvida nenhuma, é exatamente aquilo que eu planejei nesse biomodelo e nessas osteotomias. Não há margem para imprecisão aqui, não há margem para fazer uma coisa aproximada ou mais ou menos. Eu tenho todos os elementos necessários para reproduzir fielmente aquilo que eu planejei. Então, na visão intraoperatória, eu tenho que ver exatamente aquilo que foi desenhado anteriormente. E no intraoperatório, eu vou, então, aqui mostrando a adaptação do guia. Vejam a adaptação dele nos dentes inferiores e nos dentes superiores. E é exatamente esta posição, e esse guia posterior está sendo colocado, e a serra vai passar exatamente dentro da canaleta a piezo. Então, o guia adaptado entre os dentes, a boca está fechada, eu mantenho a boca fechada para eu conseguir obter mais elasticidade de tecido, forame mentoniano, nervo mentoniano preservado, e, consequentemente, a serra a piezo trabalhando para que eu faça todo o corte necessário. Se eu faço esse corte e ele não foi suficiente para descolar todo o fragmento inferior da borda, eu tenho 90% do corte concluído. Basta que eu remova o guia, entre com a piezo depois sem o guia, não tem mais como escapar, porque já foi feito todo o corte, a canaleta já está desenhada. Eu entro depois com a piezo sem o guia, justamente só para aquela complementação da cortical interna, da cortical lingual, mas exatamente no mesmo eixo de inserção, exatamente na mesma direção. Com o guia anterior, da mesma forma. Então, o guia anterior é colocado, adaptado entre os dentes superior e inferior, a gente pode notar aqui, e aqui, então, sendo desenhada a osteotomia dentro da canaleta, exatamente como foi planejado no meu biomodelo, primeiro no planejamento digital, depois no biomodelo, depois na cirurgia. Então, essa é o posicionamento, aqui de novo mostrando, como a serra piezo vai trabalhar exatamente dentro da canaleta, sem nenhuma variação. Eu só posso... A canaleta me permite fazer variação só de angulação da lâmina, um pouco mais para cima ou para baixo, mas eu não tenho liberdade de fugir dela e de cortar numa posição inadequada. Então, aqui no intraoperatório, eu tenho primeiro o corte. Vejam aqui a questão lá da simetria que eu tinha mostrado. Aqui é um pouco mais alto, aqui um pouco mais baixo. Eu tenho que depois pensar que eu não vou remover esse fragmento de uma vez, então eu faço o corte aqui. Eu vou separando, eu tirei em 4 partes desse fragmento da borda inferior, justamente porque eu posso descolar ele sem ocasionar nenhum trauma na região do nervo mentoniano. Então eu fragmento com a piezo mesmo. Eu fragmentei aqui na frente em 2 pedaços e depois para trás do nervo em mais 2, ele sai em 4 pedaços. Aqui, após a ressecção, e depois, ponto importantíssimo, antes do fechamento, o músculo tem que ser reancorado em toda a borda inferior. Então, são vários pontos de reancoragem do músculo. Ele tem que ser ancorado diretamente no osso, através de perfurações no osso, tem que ser levado depois essa face muscular para dentro dessa perfuração, para que haja uma reancoragem de toda a musculatura em todos os pontos. Existem depois mais 2 pontos lá posteriores, não apareceram aqui na fotografia, mas 2 pontos mais posteriores lá na região do ângulo mandibular de reancoragem da musculatura. E aqui então eu tenho a borda inferior do modelo, na parte mais superior da foto, e aqui o que foi removido do osso em 1, 2, 3, 4 pedaços. Exatamente o mesmo contorno e exatamente igual ao fragmento do biomodelo. E não é para ser diferente. Depois, então, obviamente, eu tenho a possibilidade de checagem. Então, eu vou para uma tomografia pós-operatória. Então, eu tenho aqui à esquerda o meu biomodelo, à direita eu tenho, quase no centro do slide, a tomografia pós-cirúrgica. Então, aqui, o contorno novo, aqui as perfurações, notem aqui as perfurações de toda a reancoragem da musculatura. Essa é a tomo pós. Então, aqui um comparativo entre tomografia pré-operatória e tomografia pós-operatória, linhas de referência. 2 planos, 2 linhas me mostram que eu estou pondo exatamente a tomografia no mesmo tamanho, na mesma posição. Eu escolhi aqui a margem da órbita e a incisal dos incisivos superiores. Notem agora, quando eu tenho aqui a tangente do novo queixo, do novo mento, na tomografia pós-operatória, quanto ele foi eliminado em altura com relação à tomografia pré-cirúrgica. Na visão lateral, da mesma forma, linha de referência, quanto foi ressecado. Aqui eu estou tangenciando o novo mento, na foto da direita, na tomografia pós-operatória, e aqui mostro o quanto foi retirado em altura
Isso tudo era excessos que são na borda inferior. Aí depois isso me dá a possibilidade da construção do que a gente chama de controle de qualidade. Então, 2 controles de qualidade são desenhados, para que a gente tenha uma visão bastante objetiva do resultado obtido em relação ao planejado. Primeiro, uma comparação entre tomografia pré-operatória e tomografia pós-operatória. Aqui não é planejamento. Então, vejam que em vermelho, eu tenho em vermelho indo para o laranja, eu tenho os índices de maior precisão, que estão próximos de 0 milímetros, né? 0,01 de correspondência. Ou seja, todo o crânio ele está em laranja, em vermelho, alaranjado, que é justamente a sobreposição. Apertei sem querer. Está em vermelho alaranjado, que é justamente essa sobreposição entre a tomografia pré e a tomografia pós. E aonde eu vou ter depois as linhas que vão passar aqui, ó, do verde até indo para o azul, do amarelo para o verde e indo para o azul. É justamente na ressecção da borda inferior, porque ela não está mais presente, toda essa borda inferior não está mais presente na tomografia pós-operatória, e sim só na pré. Então, a leitura do software é como uma margem, uma região de imprecisão. E, consequentemente, ele vai desenhar como imprecisão justamente porque existe em uma toma e não existe na outra. Mas é exatamente e exclusivamente lá da região do contorno da borda inferior mandibular. Correto? Agora, numa outra visualização do controle de qualidade, aqui sim eu tenho uma comparação entre a tomografia do VTO, ou seja, a tomografia do planejamento, que é essa tomografia sombreada aqui, com a tomografia pós-operatória. Então, aqui agora eu estou comparando o que eu planejei e o que eu entreguei, o que eu tive como resultado, porque não é mais tomografia pé, é a tomografia do planejamento. E aí, então, eu vou ler aqui exatamente qual é a imprecisão que existe entre essas duas coisas, entre o planejado e entre o obtido. Então, de novo, com a mesma margem de cores. O que eu mais desejo ver aqui é vermelho e laranja, o que eu menos quero ver é a partir do amarelo, indo para o verde e azul. Então, notem aqui que eu tenho, em todo o contorno, eu tenho essas duas cores, vermelho e alaranjado. Todavia, aqui embaixo, eu tenho amarelo e verde, mas justamente porque aqui, no meu intraoperatório, eu fiz um shave da região anterior do mento, para tirar a projeção antero-posterior da região mentoniana, e esse shaving não foi desenhado na tomografia do VTO. Na tomografia do VTO foi feita só a ressecção da base. Então, de novo, qual é a leitura do software? Que nesse ponto anterior do mento, como se fosse a região mais anterior do mento, existe uma imprecisão, porque no VTO existe uma estrutura aqui que não existe mais na tomografia pós, porque a tomografia pós já não contempla mais aquele mento tão projetado pelo shaving que eu fiz nesse intraoperatório. Então, a gente trabalha aqui com uma margem de precisão que está variando dentro das variações dos números das posições, indo aqui aproximadamente de 0,3 a 0,4 milímetros de precisão, não variando mais do que isso. Então, aqui para terminar a rotação do plano e da visualização do controle de qualidade. Então, eu queria deixar aqui algumas informações, né, antes da gente abrir agora para perguntas e respostas. Para quem não tem conhecimento ainda, essa é uma plataforma educacional que está disponível, com muita informação gratuita, fabknowledge.com. Quem não teve a oportunidade de olhar, dá uma olhadinha, porque tem muita coisa relacionada exclusivamente a esses capítulos da cirurgia ortognática e da ortodontia, relacionada à cirurgia ortognática. Eu acho que é uma plataforma educacional bastante abrangente, onde há a possibilidade de comunicação de conteúdo de uma maneira muito simples e bastante possível de ser acessada por todos, ou a um custo muito baixo, ou então numa grande quantidade de conteúdo gratuitamente. Então, para quem puder dar uma olhadinha, está lá publicado. Eu queria de novo agradecer a todos, agradecer a Nemotec, a participação de todos, a quem está aqui hoje no dia à noite, provavelmente depois do trabalho, me ouvindo falar sobre cirurgia. E antes de eu ir embora também, gostaria de deixar minhas informações pessoais. Para quem quiser entrar em contato comigo, está aqui o meu contato em mídia social, meu site, que não tem como esquecer, é bem fácil de decorar, é meu nome.com.br. Estou à disposição de todos para qualquer tipo de informação adicional que tenha faltado aqui hoje. E eu espero que logo, logo eu possa voltar aqui para apresentar as fotos dessa nossa paciente. Ela está numa fase de regressão de edema já, trabalhando bem.
justamente porque foi feita a infiltração de toxina botulínica em masseter e uma manipulação grande de tecido mole, mas logo que a gente tem aqui uma atualização desse webinar com esse upgrade de fotos clínicas. Então, para quem está disponível agora para elaborar para mim ou para coordenar perguntas e respostas, eu estou à disposição. Professor Otávio, você pode compartilhar o STL do CanTroller? Boa. Então, eu podia. Até isso está comigo, teve alguns amigos que me pediram, mas depois do Lorenzo, que é esse cirurgião italiano, ele me falou que eles estão querendo patentear a régua e chamar ela de Fab Ruler, porque o Fab justamente é a sigla, né, do Face Array Byte, que é essa marca aí do Arnet, do software e de tudo mais. Então, quando ele me falou isso, ele falou, segura um pouquinho, ele me falou isso agora, no início desse ano, ele falou, segura um pouquinho, porque se a gente criar a Fab Ruler, daí a gente vai oferecer ela através do Fab Knowledge. Ok. Então, por isso é que, por enquanto, esse arquivo está comigo, mas eu não estou podendo disponibilizar, senão disponibilizaria com o maior prazer. Ok. Outra pergunta. Professor Otávio, você usa a resina Piezo-Sonia OUT20 mais longa para esse tipo de osteotomia guiada? Você completa a osteotomia com serra reciprocante depois? Então, eu achava que isso podia ser uma possibilidade, mas é só se atentar. Eu acho que assim, se houver a possibilidade de fazer tudo com a piezo, melhor. E se evitar de se entrar com a reciprocante depois. Porque, invariavelmente, esse corte da cortical interna, da cortical lingual, ele é às cegas. Então, o ideal é que a gente tenha o menor trauma possível de tecido mole de musculatura inserida lá na região interna da mandíbula, de todo aquele segmento de tecido mole. Hoje em dia, com essa gama de comprimento de serras de peso que são disponibilizadas, eu acredito que tudo possa ser feito exclusivamente com a piezo. Mas, como eu falei, o guia tem a sua espessura também, então ele ocupa um espaço nessa dimensão lateral. Então, o que pode ser feito é o seguinte, adapta o guia, coloca o guia, passa a piezo, faz todo o corte a canaleta e vai até o limite dela. Se não foi suficiente, faltou lá alguns 2 ou 3 milímetros da parte interna, da cortical lingual, que não foi completamente seccionada, basta se remover o guia e terminar o corte com a própria piezo, porque daí, como ela vai vencer esse gap da espessura do próprio guia, no sentido lateral, ela vai penetrar mais e vai cortar a parte interna. Salvo alguma exceção, se a mandíbula for extremamente larga e a piezo não alcançar, aí eu acho que a alternativa seria mesmo entrar com uma serra reciprocante bem fina, tem que ser bem fina, porque normalmente as reciprocantes são mais largas, para que ela não alargue daí a canaleta na entrada dela. Ok. Próxima pergunta, qual protocolo você usa para a esterilização do guia? Óxido de etileno. Ele aceita autoclave, depende da resina. Até foi essa uma dúvida que a gente teve também. Depende da resina que é usada. Essas resinas que normalmente são usadas para guia intermediário de cirurgia ortognática, né, para splint de cirurgia ortognática, elas aceitam aumento de temperatura de até aproximadamente 120, 130 graus. Ou seja, não é recomendado ir para autoclave, porque a autoclave passa, autoclave não, desculpa, para uma estufa, porque ela vai passar disso, ela pode chegar até 200 graus. Mas as esterilizadoras, normalmente dos hospitais, elas vão aproximadamente até 40, 50 graus. Então, 40, 50 graus, existe uma margem bem grande entre os 40 e 50 máximos da esterilizadora e do que a resina tolera de 120, 130. Então, essa é uma possibilidade, mas a mais segura, sem dúvida nenhuma, é o óxido de etileno. Ok. A próxima pergunta seria qual a resina que foi utilizada no guia? Então, já está respondido. Se o Edu tiver como entrar aqui com a gente, o Edu vai dar nome e sobrenome da resina. Eu não vou saber dizer qual foi a resina, depois eu posso ver isso. Okay. Mas foi a resina, é o mesmo tipo de resina que a gente tem utilizado para guia em cirurgia ortognática, para guia intermediária. Ok. Mais uma pergunta aqui. Você realiza essa sutura de reancoragem da musculatura com qual fio? Eu usei nylon. Nylon 3 zeros. Não temos mais perguntas. Aqui temos vários aula fantástica, agradecendo a aula do professor. Obrigado. Por enquanto, seria isso. Ok, então,
Tudo certo? Não temos mais perguntas. Nos despedimos aqui. Isso. Então, essa realidade virtual dos dias atuais, né? É verdade. Obrigado, professor, pela aula. Parabéns novamente, tá? Obrigado a você pela ajuda aí, pelo auxílio. Desculpa aqui um contratempo aqui no final, que eu não estava te ouvindo. E quero me deixar à disposição aí de todo mundo que precisar de qualquer informação adicional, tá bom? Ok. Obrigado, doutor. Um abraço. Imagina. Que isso, um abraço. Boa noite para todos.